Olá, galera! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que com vocês esteja tudo bem, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula de redação, certo? Dando continuidade, tá? Lembrando a vocês da atividade do Mural do Afeto, certo? No final do vídeo, vamos estar lendo a mensagem, tá? Que vocês tiveram. E lembrem de participar, certo? Porque essa vai ser a última semana que vocês vão ter para poder deixar lá a mensagem de vocês, certo? Porque no próximo mês já vai ser outra atividade. E lembrando que todas as atividades que eu estou passando para vocês serão pontuadas para compor a terceira nota de vocês, certo? Então, vamos começar, né? Iniciar nossa aula com a correção da atividade que eu deixei para vocês lá na plataforma, tá? Então, peguei uma atividade, né, de uma colega de vocês, que ela acertou todas as questões. Então, vamos fazer a correção pela atividade dela, certo? Para servir de exemplo para vocês, que todos vocês conseguem responder. É só vocês estudarem, certo? E se dedicar. Vamos lá começar. Primeira questão. Uma lenda pode apresentar 4 características importantes, segundo Luiz da Câmara Cascudo. Quais são elas? Então, lá no livro de vocês, da página 97, né, tem uma parte lá, rosinha, que tem lá todas essas informações sobre em relação a essas características importantes de uma lenda, segundo Luiz da Câmara Cascudo. Então, elas são antiguidade, persistência, anonimato e oralidade. Se vocês colocarem essa resposta, está correto. Lembrando que vocês têm que colocar aí a resposta, certo? Essa atividade do formulário no caderno de vocês, tá bom? São atividades de poucas questões, mas é importante vocês terem no caderno também, certo? Porque tudo isso conta, certo? Para o estudo de vocês e também para a matéria. Então, se vocês colocarem essa resposta, está correto. Se não, corrija, certo? Próxima questão é: sobre as características da lenda, que foram essas que acabamos de ler, certo? Segundo Luiz da Câmara Cascudo, enumere as alternativas que correspondem a cada conceito. Então, cada uma delas vai ter um conceito. Esses conceitos foram falos na página 97. Então, vamos lá. As lendas existem há muitos anos. Quando eu falo esse conceito, que as lendas existem há muitos anos, remete ao quê? Uma coisa antiga, uma coisa que foi passada. Então, essa característica da lenda, né, tem por título lá antiguidade. Então, quando eu falo essa característica, as lendas existem há muitos anos, eu estou falando da antiguidade da lenda, certo? Então, a alternativa correta é antiguidade, como foi marcado aí, certo? A segunda é indefinição de autoria das narrativas. Indefinição, quando eu falo indefinição, já inicio esse conceito, já sei o que é que diz, né? Quando eu falo indefinição, eu estou falando de anonimato, porque o anonimato você não sabe quem é, então é indefinido. É indefinido o quê? A autoria das narrativas, né? Não tem uma dizendo assim, foi fulano que fez essa lenda, não. É indefinido. Por quê? Porque pelo fato de se tratar por um gênero oral, que foi passado de geração em geração, então não tem uma autoria definida, não tem um autor, né? Então foi trazido, né, das nossas gerações antigas, certo? E não tem autor, então é anonimato, certo? Aí, continuando, o conceito é indefinição da autoria das narrativas, pois as lendas têm origem popular. São divulgadas oralmente e podem sofrer alterações. Então, pelo fato delas serem divulgadas oralmente, elas sofrem alterações. Ou seja, quando a gente sabe que, como por exemplo, uma conversa, a gente fala uma coisa a uma pessoa, essa pessoa que vai passar o recado para outra já não vai falar da mesma forma que eu falei a ela. Vai mudar um pouco, certo? Sem tirar o conceito. Qual é a ideia principal de trazer a ideia principal da comunicação que eu passei para ela. A mesma coisa acontece com a história. A história eu vou trazer a ideia central, mas o modo de falar eu vou falar do meu jeito, certo? Então, por isso que elas podem sofrer alterações, certo? E lembrando, a indefinição de autoria é o anonimato, tá bom? Terceiro conceito é: as lendas permanecem no imaginário. Então, se elas permanecem no nosso imaginário, então é uma coisa persistente que acontece sempre, né?
Se nos conta, então ela vai continuar lá no nosso imaginário. Por quê? Porque a gente absorveu a história, a gente conhece ela. Então, esse conceito já marque aí, persistência. Persistência é a alternativa correta, pelo fato dela permanecer no nosso imaginário. E sendo transmitidas de geração em geração, tornando-se tradição, tá bom? Pelo fato dela ser transmitida de geração em geração, ela se torna uma tradição. As lendas são uma tradição na nossa geração, certo? Marcou persistência, correto? Vamos lá para o último conceito. É a maneira como as lendas são passadas para as pessoas. Como é que as lendas são passadas para as pessoas? Como eu expliquei a vocês, a lenda é um gênero oral, como eu falei. Elas são divulgadas oralmente, né? De nossas gerações, de nossos antepassados, de geração em geração. Então, por isso, né? O meio de contar a lenda, o quê? Oralidade, certo? Você já mata uma charada aí, oralidade, né? Como é a maneira das lendas serem passadas? Oralmente. Então, o conceito de maneira como as lendas são passadas é oralidade. Uma coisa alternativa está correta, certo? Porque é a maneira, né? É o meio da arte de contar histórias, é através da oralidade, tá bom? Vamos para a próxima questão. Quais as lendas que você escutou muito contar? Então, essa pergunta foi pessoal, né? A colega de vocês colocou lobisomem, boto cor-de-rosa, saci, tem também a iara, tem o curupira, certo? E assim por diante. Então, cada um teve mais, escutou mais na sua vivência alguma história. Então, as que vocês colocarem, tá correta, certo? Sendo lenda, tá bom? Sendo gênero lenda. Nada que não for lenda, certo? Não invente outra história, não, porque vocês sabem que as lendas, como eu mandei vocês escolherem, escreverem aí no caderno de vocês e contarem uma lenda, tá? Então, vocês podem pegar também essa, colocar aí como exemplo, tá bom? Ou qualquer coisa vocês podem pesquisar na internet, que é uma ferramenta de pesquisa. Ou então, no próprio livro de vocês lá, no capítulo 5, como eu disse a vocês, que tem as lendas, tá bom? Tem várias lendas lá, dá para vocês seguirem e colocarem a resposta. É só prestar atenção e se dedicar, tá? Próxima questão é: quais as principais etnias que as lendas brasileiras têm origem? Então, eu coloquei aí uma charada espanhola. A espanhola não tem nada a ver, gente. Nosso país não foi colonizado pela Espanha. E sim, nós tivemos aqui africanos, indígenas e portugueses, certo? Foram os principais povos. E foram esses povos, certo? Que veio, né, a tradição das lendas brasileiras, da onde tem a origem, certo? Foram eles que começaram a partir deles, né, essa contação de lendas, certo? E como eu disse a vocês, as lendas, né, tem a ver com fenômenos da natureza, né? Traz um significado, né, de um fato, de uma proteção, né, de alguma coisa da natureza, certo? Então, a resposta correta é africana, indígena e portuguesa. Não tem nada a ver com a espanhola, tá bom? E no livro tem um assunto também que eu expliquei anteriormente, também falei sobre isso. Frisei bastante, certo? Próxima pergunta é: quando ocorre a personificação? Então, primeiro vocês têm que saber o que é personificação. Quando eu falo personificação, já diz tudo. Quando eu caracterizo, quando eu personifico algo, né? Para me personificar, então, eu estou atribuindo, né, aquele objeto, aquela pessoa, algum sentimento, alguma ação, tá bom? E no caso da lenda, né, vai ocorrer quando vai ser atribuído sentimento, ações humanas, certo? Aí vai ser atribuído a esses sentimentos, essas ações humanas, a objetos inanimados ou seres irracionais. Nesse caso, como ocorre na maioria das lendas, são seres irracionais, seres que a gente sabe que não tem no nosso cotidiano, são seres de criação, ficção, tá bom? Então, é isso. Quando ocorre a personificação, a resposta da colega de vocês está correta. Quem colocou assim também está correto. Se não, corrija aí, coloque. Ocorre quando são atribuídos sentimentos ou ações humanas a objetos inanimados ou seres irracionais, tá? A última questão é: quais são os elementos textuais presentes na lenda?
Os elementos, né, que tem que ter, é essencial, né, textual na lenda, é o narrador, personagem, espaço e tempo. O narrador vai ser narrador observador, certo? Porque ele não participa da história, ele está contando uma história, está narrando uma história, certo? Personagem, tem que ter o personagem, né? Quem é o personagem, né? Que vai estar trazendo a lenda de quem é, do Saci, da Yara, de quem. Tem os personagens, certo? Da história. O espaço, onde ocorre, geralmente na lenda é na natureza, né? Lá, porque no caso é um fenômeno natural que acontece lá, né? Como, por exemplo, a Yara, né? Que é no mar, certo? No mar, que é o espaço onde acontece, certo? Que está vinculado aos fenômenos naturais, tá certo? O tempo é em que momento ocorre isso, né? Se é dia, é noite, se é hoje ou amanhã, em que ano, tudo isso faz parte do tempo, tá bom? O enredo é a história, é o corpo do texto, é a história em si, é a narrativa, né, da história, é o enredo, tá bom? Então, tudo isso é importante que tenha na lenda. Se eu perguntar a vocês quais são os elementos textuais presentes na lenda, vocês sabem que tem que ter o narrador, o personagem, o tempo, o espaço e o enredo, que é a própria história, tá bom? Se vocês colocaram isso, está correto, tá? Então, essa é a correção da nossa atividade. Agora, vamos passar para o assunto, que o assunto vai estar lá na página 99, que é sobre pontuação, certo? Sobre pontuação. Então, peguem aí o livro, abram o livro de vocês, certo? E coloquem aí no assunto pontuação, que é da página 99 até a 104. Todo esse coisa vai ter atividade sobre pontuação, tá certo? Fora o livro, para auxiliar vocês, eu vou estar explicando aqui, né, o assunto também, certo? Então, o que podemos falar sobre pontuação? Outra pergunta é, por que os sinais de pontuação são utilizados? Vocês já se perguntaram isso? Por que os sinais de pontuação são utilizados? Aí, na minha pergunta, já é uma charada. Por que os sinais de pontuação são utilizados? Vocês saberiam que seria uma pergunta se não tivesse essa interrogação aí? Poderia ser uma afirmação, ou então poderia ser uma exclamação, né? Uma indagação, né? Mas vocês sabem que é uma pergunta por quê? Pelo sinal de exclamação e pelo fato do porquê ser separado, certo? Que o porquê separado é iniciado, né, para perguntas. Porém, o uso do porquê não é o foco, e sim da pontuação. Então, de primeira você já entende, né? Vocês sabem que é uma pergunta pelo fato da interrogação. Então, vamos continuar porque os sinais de pontuação são utilizados. Vamos lá a um exemplo. Nesse pequeno trecho onde tem Mãe Coruja. A Mãe Coruja comenta toda orgulhosa com uma amiga. O meu filho completou 2 anos ontem e já está andando há 6 meses. Nossa, então ele deve estar bem longe. Vocês perceberam que eu li rápido? Que eu li corrido. Por quê? Porque não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha exclamação, não tinha interrogação. Então, eu fui ler o texto corrido, certo? Agora, vamos lá ver com a pontuação como é que ficaria. Até mesmo a ideia do texto mudou. Em que parte? Se vocês perceberam pela minha fala, vou falar mais uma vez sem a pontuação. A Mãe Coruja comenta toda orgulhosa com uma amiga. O meu filho completou 2 anos ontem e já está andando há 6 meses. Nossa, então ele deve estar bem longe. Até a ideia, né, da colega, da mãe, percebeu, né? Ah, meu filho está andando há 6 meses. Está andando, então ele continua andando ainda, né? 6 meses que ele está andando e não para. Então, ela diz, ele deve estar bem longe, né? Se está andando esse tempo todo, já deve estar bem distante. Agora, vamos lá ver a ideia com a pontuação, como é que vai ficar totalmente diferente. A Mãe Coruja comenta toda orgulhosa com uma amiga. Ponto. Esse vai ser o comentário dela, certo? Quer dizer, ponto, 2 pontos, um travessão, porque é uma fala. O meu filho completou 2 anos ontem e já está... meu filho completou 2 anos ontem
e já está andando, vírgula, há 6 meses. Ponto. Nossa! Exclamação. Então, ele deve estar bem longe. Ou seja, com um sinal, né, deu para entender que o filho dela completou 2 anos e está andando, né, desde os 6 meses de idade. Não é que ele esteja andando continuamente os 6 meses, certo? Agora, a colega dela achou graça, teve essa meio pegadinha nesse trecho, né? Então, ele deve estar bem longe pelo fato dela ter respondido dessa forma. Então, vejam como é importante, né, o uso da sinalização. Se ela tivesse colocado todas essas sinalizações, né, iria dar para entender, né, a ideia dela. Mas pelo fato dela não ter pontuado, ter falado corrido, a colega dela não entendeu, certo? E eu pontuei para vocês, vocês viram, deu para vocês entenderem, né? O meu filho completou 2 anos ontem e já está andando, vírgula, há 6 meses. Ou seja, quando ele tinha 6 meses, certo? Que ele começou a andar. Continuando. Primeira pontuação que vamos falar é sobre o hífen. Para que serve o hífen? O hífen, primeiro ponto, ele vai ser usado para separar ou ligar. Quando é que ele acontece para separar ou ligar? Para separar, ele vai estar separando elementos de palavras compostas, né? Como vocês verem nos substantivos compostos, certo? Como, por exemplo, tico, tico, amor perfeito, terça-feira. Então, o hífen é usado para separar elementos de palavras, tá bom? Como vocês viram aí. Também é utilizado para separar as sílabas. Quando eu falo separar as sílabas são separadas com o hífen. E quando eu falo em ligar, né? Eu já falei em separar, que ele separa os elementos das palavras compostas, né? E também separa as sílabas da palavra. E quando eu falo quando é para ligar, ele vai estar ligando os pronomes aos verbos. Vocês sabem que tem os pronomes oblíquos, né? Do caso reto, que ele tem uma função. E nesse caso aí vai ser utilizado o hífen, né? Para estar fazendo essa junção aos verbos, como exemplos aí abaixo. Diga-lhe e ame-te. Ok, diga-lhe é do verbo dizer, né? Com a junção desse pronome, diga-lhe, eu reduzi a minha frase, ao invés de dizer diga a ele. Eu usei a ligação do hífen, né? Do pronome do verbo e falei simplesmente diga-lhe, porque já dá a ideia central, né? Sem eu precisar usar todas essas palavras, certo? Então, o hífen tem essa função de estar ligando o pronome ao verbo, tá? Outro exemplo é ame-te. O verbo aí é o amar, né? Do pronome ti. Então, juntando, né? Através do hífen, amo-te, ame-te, eu estou, né? Reduzindo, ao invés de eu falar se ame, né? Ame a si mesmo. Eu estou falando ame-te, certo? E usei o hífen para poder fazer essa junção do pronome com o verbo, tá? Todas essas funções estão do hífen. Separar elementos de palavras compostas, ligar os pronomes aos verbos e separar as sílabas das palavras, tá bom? Outro sinal são as aspas. Para que servem as aspas? Então, as aspas, como eu já falei a vocês em aulas anteriores, é para destacar. Quando eu quero destacar alguma citação, algum depoimento, algum nome, né, algum título de um livro, alguma fala, né, alguma palavra no sentido figurado, né, eu uso as aspas quando a gente tem mania, quando a gente usa a nossa ironia, a gente fala entre aspas para destacar essa ironia, né, início e fim de fala em um texto narrativo, né, entre outras. As aspas têm muitas funções, certo? Mas o conceito principal é destacar. Quando se fala em destacar, vocês estão falando em utilizar as aspas, tá bom? Nos exemplos aí abaixo, vocês podem perceber. A professora disse, façam as atividades. Quando tem aí, façam as atividades, vocês percebem que ela quer frisar que vocês têm que fazer a atividade, certo? Destacar, tá? E com ênfase. Por quê? Porque também foi usado a exclamação, tá bom? Outro exemplo é, o nome do livro é O Alienista.
Então, eu quis deixar em destaque, né, o nome do livro, né? O Alienista, para vocês perceberem que ali é o nome de um livro, do título de um livro, certo? Outro exemplo é, elas farão um tratamento com a ajuda do laser. Então, eu quis destacar, né, o título de uma palavra, aí essa palavra aí é o quê? É uma palavra estrangeira, né? Tem origem estrangeira, laser. Então, eu destaquei ela aí para vocês perceberem, né, o procedimento, né, que é com esse aparelho. Então, eu destaquei com as aspas, tá bom? Então, todas essas palavras aí, né, que eu destaquei com as aspas, lembrem, podem ser essas, podem ser citações, podem ser palavras com sentido figurado, certo? Início e fim de fala, não é somente com outra versão que vocês vão ver a fala, certo? De personagem. Também vocês podem destacar a fala de personagem no texto com o uso das aspas, tá bom? Outro sinal é o ponto final, tá? Ponto final. Para que serve o ponto final? É o mais básico. Ele vai servir para indicar o final de uma frase, tá? De uma frase ou de uma oração, tá bom? Isso que vai servir o ponto final. É basicamente isso, para indicar o final. Final mesmo, ponto final, já diz tudo. Como aí no exemplo, Luísa adora ir ao cinema. Pronto, concluí meu pensamento, concluí minha fala. Luísa adora ir ao cinema. Ponto final, tá? O ponto final a gente utiliza muito e é o mais simples, o mais básico de se entender. Serve para indicar o final de uma frase, tá certo? Aí vem o ponto de exclamação. Como eu falei anteriormente, no slide anterior, vou repetir. O ponto de exclamação, né, além de indicar, deixar aquela frase mais exclamativa, né, pode indicar também um grito, né, pode indicar muita alegria, né, espanto, irritação, medo, tristeza, certo? Ele vai estar lá deixando bem frisado que é algum sentimento, vai estar indicando algum sentimento, que pode ser alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, vai depender da frase. Como, por exemplo, este bolo é maravilhoso. Então, eu estou deixando clara a minha alegria em comer esse bolo, tá? Ou então, estou muito feliz. Então, estou querendo frisar, né, deixar bem destacado a minha felicidade. Então, lembre, o ponto de exclamação, ele vai servir para deixar em destaque, né, algum sentimento que pode estar indicando alegria, espanto, irritação, medo, tristeza. Quando você vê um sentimento em uma frase, lembre da utilização da exclamação. Quando vocês verem o uso de mais de uma exclamação, então eu estou querendo deixar bem mais destacado, certo? Aquele meu sentimento. Outro sinal é o ponto de interrogação, que também, como ponto final, ele também tem uma ideia básica. O ponto de interrogação já diz tudo. Interrogar, perguntar, certo? Vai ser um sinal que vai indicar uma pergunta. Ele tem outra opção? Não. Todos os sinais são esses conceitos que eu estou dizendo de utilização, tá bom? Como ele vai indicar uma pergunta, como aí no exemplo que eu estou colocando aí abaixo. Você foi à praia ontem? Quantos anos você tem? Lembre que o sinal de interrogação, como de exclamação, vocês têm que dar uma indagação ao pronunciar eles, tá bom? Quando eu digo eu estou muito feliz, então, viu como eu falei? É diferente de eu colocar um ponto final. Estou feliz. Pronto. Viram como eu não indaguei nada? Diferente de eu usar o ponto de exclamação e dizer estou muito feliz, certo? E a mesma coisa diferencia quando eu falo no ponto de interrogação. Você está feliz? Tá vendo o tom de pergunta? Lembre que vocês têm que tonificar a voz, certo? Mudar a voz quando vocês vão utilizar esses sinais de pontuação. Beleza? Continuando. O uso da vírgula. A vírgula, né, como todos nós sabemos, utilizamos muito ela para separarmos termos das frases, né? Também usamos ela para expressões de vocativo e frases. Então, literalmente, né, a vírgula, nós utilizamos ela para estar fazendo essas separações. A gente vai separar expressões de vocativo, frases, os termos que usamos nelas, certo? Como está aí no exemplo. Luana entra na sala. É um vocativo, por quê? Porque eu estou fazendo uma,
narração. Então, Luana, vírgula, entra na sala. Outro exemplo é para separar os termos da frase, como por exemplo, comprei uma uva, manga, uva, vírgula, manga, vírgula, jaca e melão. Eu adicionei o melão, mas para vocês terem uma ideia como a vírgula serve aí para separar os termos, certo? Das frases. Outro exemplo é para separar a frase de outra frase, como está aí. Fui ao banco, vírgula. Ela foi ao supermercado. Teve duas frases, né? E nessas duas frases eu separei elas, né? Através da vírgula, tá bom? Então, fui a um banco, ela foi ao supermercado, tá? Se tornou uma frase só. Só eu separei através da vírgula dois conceitos diferentes, duas ideias diferentes, tá? Fui ao banco, ela foi ao supermercado, certo? Então, a utilização da vírgula vocês vão estar utilizando, certo? Para todos esses termos aí, certo? Para expressões de vocativo, separação de frase, certo? E termos das frases, tá bom? Vamos lá ao travessão. O travessão, como eu já disse a vocês, ele vai ter a função de introduzir uma fala no discurso direto, tá bom? Quando é o discurso direto, como eu já expliquei para vocês, no discurso direto vocês vão ter a fala, né, do próprio personagem lá, certo? E para mim entender como leitor que ali é a fala de um personagem, vocês vão ter que introduzir o travessão. Se o travessão vai ser um discurso direto, não. Vocês vão ter que colocar o travessão para mim entender que ali está sendo introduzida a fala de um personagem, certo? Como aí no exemplo. Eu conversei com a professora. Falou o aluno. Então, ele falou o quê? Eu conversei com a professora. Eu entendi que o autor quis me dizer, né, que o aluno falou isso. Eu conversei com a professora. Aí o narrador diz, falou o aluno, certo? Então, o travessão é utilizado para isso, para introduzir uma fala no discurso direto, tá? Vamos lá, próximo sinal de pontuação. 2 pontos. Para que são utilizados os 2 pontos? Os 2 pontos vai estar ali introduzido para citar um exemplo, como por exemplo, eu digo, vou falar para você algumas frutas que gosto. Por exemplo, 2 pontos, manga, pera, uva, certo? Para isso, para me citar elas, eu tenho que colocar os 2 pontos, tá bom? Vou estar introduzindo um exemplo, coloco 2 pontos e falo os exemplos. Vou enumerar algumas falas ou algumas coisas que eu tenho que fazer, 2 pontos. Para o discurso direto, que como eu falei a vocês, para colocar o travessão, fulano falou, 2 pontos, e coloca o travessão e coloca a fala de fulano, certo? Para uma citação, você vai citar algum autor, aí vocês dizem, segundo Guimarães Rosa, 2 pontos, e coloca lá a fala, né, de Guimarães Rosa, certo? Que vocês querem citar. Para um esclarecimento, né, explicação, como por exemplo, fulano foi fazer tal coisa, 2 pontos. Essa coisa que fulano foi fazer foi isso, isso e isso, entendeu? Como aí no exemplo, Paulo falou, aí é um esclarecimento de Paulo. Paulo falou, 2 pontos, aí vem a fala de Paulo. Cheguei às 22 horas do trabalho, certo? E aí está introduzindo também a fala, certo? Um discurso direto de uma pessoa, certo? Então, os 2 pontos vai ter todas essas utilizações. Para introduzir um exemplo, para enumerar fatos, certo? Ou mesmo coisas que você goste, tá? Para um discurso direto, como você dirá aí no exemplo, né? Anunciar a fala de alguém, você diz, Paulo falou 2 pontos, e inicia a fala com um travessão, certo? Para uma citação, quando vocês querem citar algum autor, ou alguma fala de alguma pessoa, vocês vão colocar os 2 pontos, porque é uma citação, não é uma fala sua, tá? E também para um esclarecimento, uma explicação, quando você vai explicar algo, né? Você vai lá e coloca, fulano fez tal coisa, né? Mas foi deste modo, 2 pontos, e explique qual foi o modo que fulano aconteceu, tá? Agora vamos lá para as reticências. Para que são utilizadas as reticências? A reticência vai estar lá, né,
indicando uma interrupção de pensamento, fala, né? Ou então revelar uma pausa, indicar uma surpresa, hesitação, entre outros. Quando eu boto as reticências, eu posso estar interrompendo algum pensamento. Por quê? Porque não acho, né, bom, ou então não acho necessário, né, continuar com aquela ideia. Aquela ideia não é a principal que eu quero trazer no texto, é outra coisa. Então, eu não me estendo ali. Eu coloco a reticência e continuo a minha história, como está aí no exemplo. Eu gosto de você, mas eu não quero dizer os motivos que eu não possa não gostar. Então, eu coloco, eu só gosto de você, vírgula, mas 3 pontos. E continuo o que eu queira falar, certo? Então, a reticência vai estar aí para interrupção de pensamento, fala, certo? Dá uma pausa. Eu não quero continuar aquele trecho. Eu já quero partir para outra ideia, né? Porque aquele trecho não vai trazer tudo que eu quero falar, porque eu vou estar arrodeando muito. Então, eu quero ir para a ideia principal. Então, eu uso a reticência, certo? Dou aquela pausa naquele acontecimento e continuo o meu texto, certo? Indicar uma surpresa, né? Como é que eu vou indicar uma surpresa com as reticências, né? Fulano entrou no quarto. 3 pontos. O que é que acontece quando fulano entra no quarto? É uma surpresa? É. Então, aí vocês vão ter que continuar lendo para saber o que é, tá bom? Vocês podem estar utilizando a reticência para uma surpresa. Perceberam, né? Para uma hesitação, certo? E entre outras, tá bom? Mas as principais ideias são aquelas, certo? Da reticência. Aí vamos lá para outro sinal também muito importante, é o ponto e vírgula, né? Que é o uso do ponto mais a vírgula embaixo. É utilizado para separar itens, né, em uma enumeração e partes de uma oração em que já tenha sido utilizada a vírgula. Como aí nos exemplos. O primeiro, o resultado final foi o seguinte, 2 pontos. 10 professores votaram a favor do acordo, ponto e vírgula, 9 contra, certo? Então, eu separei, né, esses 2 itens, porque uma oração da outra, para poder vocês entenderem e ter uma ideia de que foi o que aconteceu. Por exemplo, o resultado final foi o seguinte, como eu falei a vocês. 10 professores votaram a favor do acordo. É uma ideia da oração. 9 contra. Já é outra ideia, certo? De uma mesma oração. Então, eu tenho 2 pensamentos diferentes em uma oração só, certo? Então, vocês já viram uma das utilizações do ponto e vírgula, tá bom? Outra ideia é, no parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, balões, pipocas. Então, eu enumerei para vocês todas as coisas que eu posso encontrar em um parque de diversão. Então, para mim fazer essa enumeração, eu preciso utilizar o ponto e vírgula para estar separando todas essas coisas que eu encontro no parque de diversão. Então, entenderam aí para todos esses fatos que eu falei, o uso e a utilização do ponto e vírgula? Enumerar, né? Separar as partes de uma oração, né? Tenho 2 ideias, tá bom? E separar os itens, tá bom? Todas essas são as utilizações do ponto de vírgula, tá? Vamos lá, agora os parênteses. Para que eu utilizo os parênteses? Né? Os parênteses são utilizados para destacar ou explicar alguma, né, informação, né? Apresentar movimentos, gestos e expressões em um texto dramático. Eu dei aí vários exemplos para vocês entenderem todos esses conceitos para poder utilizar os parênteses. O primeiro, comprei mais bolsas e sapatos. Um dinheirão e voltou para casa. Ela deixou aí, entre parênteses, né, uma informação, né, uma expressão dela, né, no texto, que foi dramática, tipo, comprou mais bolsa de sapato, que foi o quê? Um dinheirão. Ela quis deixar, né, essa expressão dramática entre parênteses, tá bom? Então, a utilização aí dos parênteses, né, deu, né, ao texto um aspecto mais dramático, quando ela falou um dinheirão, tá? Quis dizer que as bolsas e os sapatos foram muito caros, tá? No outro exemplo a imaginação é mais importante que o conhecimento. Entre aspas, está aí o nome do autor, certo? Então, ficou entre aspas uma informação. Que informação é essa?
o nome do autor dessa frase, que é: a imaginação é mais importante que o conhecimento, certo? Outro exemplo aí é nenhum ato, né? Que no caso os gestos e expressões, né? Que acontecem em um trecho de um texto dramático, desculpa. Onde, né? Vai falar, por exemplo, personagem 1 vai ter essa fala, mas essa fala o personagem vai ter que usar uma voz trêmula. Essa informação eu coloco aonde? Coloco entre aspas, né, no texto, depois do nome do personagem, que aí ele vai saber como vai introduzir essa fala, certo? Com voz trêmula, né, que aí já dá para entender que o personagem está com medo, ele vai falar o quê? Quem está aí? Então, você percebe que as aspas, né, foi utilizada para deixar aí para o ator entender que ele vai ter que falar essa fala desse jeito aí, com essa expressão, certo? Personagem 2, rindo. Não posso dizer, é surpresa. Então, aí, tá vendo? Eu entendi que eu tenho que falar essa fala rindo. Por quê? Porque foi deixado lá entre parênteses essa expressão, esse gesto que eu vou ter que fazer nesse texto dramático. Entenderam o uso e a utilização dos parênteses? Então, parênteses é muito importante quando vocês querem, né, conter uma informação, né, destacar uma informação sobre um movimento, um gesto, uma expressão, certo? A uma informação, tá bom? Aí vocês, para não tornar o texto cansativo ou até mesmo bagunçado, vocês colocam entre aspas, para que o leitor venha entender o que você está querendo, né, falar, explicar, deixar em destaque para que ele possa ver, certo? Então, todos esses sinais de pontuação que eu falei para vocês, tá lá da página 99 até a página 104. Deixei aqui, né, frisado no slide, vou deixar lá na plataforma também vou deixar a atividade de vocês, né? E agora, por último, vamos ler a mensagem do correio, né, eletrônico dessa semana, tá? Então, quem deixou lá foi Elton e Alice. Elton e Alice deixou para vocês lá uma mensagem. Então, vou lê-la para vocês, certo? Lembrando que todos vocês podem deixar lá a mensagem de vocês, certo? E que essa atividade, mais uma vez explicando, é para esse mês de agosto, tá? Próximo mês já vai ser outra atividade. Então, corre lá, não perca tempo, deixem a mensagem de vocês, que eu vou estar aqui lendo, certo? E também estarei pontuando vocês, certo? Estou com tudo anotado, todas as atividades, tudo que eu passo para aqui para vocês está valendo ponto para terceira unidade, certo? Então, vamos ler. A primeira mensagem foi de Alice. Alice deixou lá uma mensagem para vocês. Olá, professora. Bom, eu vou deixar um recado. Eu espero que todos estejam bem. Eu não estou com muita criatividade agora para compor uma melhor, mas foi isso que eu pensei. Então, ela deseja, né, que todos estejam bem, todos da turma de vocês, certo? É o desejo de Alice. A outra mensagem foi de Elton, né? Elton também escreveu lá. Espero que estejam todos bem e se protejam e desejo logo revê-los. Então, Elton deseja que vocês estejam bem, certo? E que vocês se protejam, se cuidem, né? Com essa pandemia, tá? E que ele deseja logo, logo rever vocês lá no colégio, tá bom? Também desejo isso, tá bom, Elton? Então, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula, tá?